Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando o Grandes por Bessa deste sábado, 27 de julho, aqui na Jovem Pan Curitiba, para todo o Paraná. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre os 140 anos, isso mesmo, 140 anos do Centro Cultural Teatro Guaíra. Quem é que nunca ouviu falar do nosso imponente Teatro Guaíra, né? Eu vou receber aqui, já estou recebendo, na verdade, o Cleverson Cavalheiro, diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, e o Altis Lopes, que é o diretor artístico. Ambos também são atores, têm uma longa carreira aí já na cultura paranaense, nas artes cênicas. No segundo bloco, vou conversar com o professor Zaque Akel Sobrinho, ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, que é o mais novo representante aqui da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, de São Paulo, tradicional, que está vindo para o Paraná numa parceria com a Academic Ventures, que é a empresa fundada e dirigida pelo professor Zaque Akel Sobrinho. Bom dia, Cleverson. Bom dia, Altis. Bom dia. Bom dia, Bessa. Obrigado por estarem aqui com a gente hoje, né, para a gente bater esse papo. Olha só, 140 anos do Centro Cultural Teatro Guaíra. Aqui temos que fazer uma distinção. 140 anos do Centro Cultural, não do prédio ali da Praça Santos Andrade, né? Não. É 140 anos da história, né? Sim. Do Teatro Guaíra, que começa lá em 1884, Isso, né? ainda com o nome de Teatro São Teodoro, né? Sim. Que inaugura como Teatro São Teodoro. É uma curiosidade que quando ele inaugura, ele era movido a bico de gás, ainda não tinha luz elétrica. Então, é uma história bastante interessante. Isso lá no final do século XIX. Isso. E o teatro, ele logo depois da estreia do teatro, ele vira presídio. Porque com a Revolução Federalista, que acontece aqui no sul do Brasil, o teatro deixa de receber arte e ele é transformado no presídio. Olha e daí só. ele vai até o final do século XIX, né? Ele entra em decadência total e aí vai até o final do século XIX. E ele foi construído ali no terreno onde hoje funciona a Biblioteca Pública ali do na Paraná. rua Cândido Lopes, né? Isso. Ali, certo. Olha só. E, bom, então, e de quem foi a iniciativa de construir o Teatro São Teodoro? Essa iniciativa ela parte da sociedade, né, de Curitiba, que se reorganiza para reaver um teatro, né, que não tinha um teatro municipal na cidade. Então é uma batalha grande, é uma luta grande, porque o primeiro passo é o terreno, é como disponibilizar um terreno para a construção disso, e depois todos os governantes da época foram entendendo a necessidade e a importância de ter um teatro oficial na cidade. Que bom que já naquela época já havia gente preocupada com a cultura em ter um teatro em Curitiba, né? Exatamente. E aí, depois desse período, né, quando estava lá, o Moisés Dupion, né, fez esse concurso, né, essa grande... Não, isso décadas depois, né? Décadas depois. Lá já pelos anos 40, por aí. Isso, exatamente. Onde começa aí nascer brotar essa ideia, né, o grande espaço, né, onde a gente tem hoje. Então começa aí esse concurso e a partir dos anos 50 aí começa a ser construído esse espaço que nós temos hoje, que é o Teatro Guaíra. O símbolo, né? O símbolo não só de nacional. Curitiba, mas exatamente, um dos maiores teatros aí da América Latina. É um orgulho, né, da gente ter esse teatro aí. E aí em 54 aí inauguramos aí uma parte do teatro, né, que é o Salvador de Ferrante, né, onde o Guairinha, onde temos hoje o Guairinha. Ali pela Rua 15. Pela Rua 15. Exatamente. Então, e o projeto do Teatro Guaíra, né, como está lá hoje, é do arquiteto Rubens Meister, né? Exatamente. E aquele prédio com linhas um pouco niemeyer-ianas, assim, né? Exatamente. A arquitetura modernista, né? Isso, na realidade, quando o senhor o Rubens Meister encaminhou o projeto em 48, na gestão do senhor Lupion, eles todos encaminhavam os projetos com pseudônimos, né? Então, ele não foi o primeiro lugar. Na realidade, o projeto do Rubens Meister ficou em terceiro lugar. Né? E aí termina a gestão do senhor Lupion, e na gestão seguinte, que é a do senhor Bento Melza Rocha Neto, ele pede para reaver esses projetos da gestão anterior. E ele escolhe o terceiro lugar, que
que era o senhor Rubens Meister. Então isso é uma grande curiosidade também, que ele não foi o vencedor do edital lá na gestão do senhor Lupion, né? Ele foi o terceiro lugar. E o Bento queria isso, né? Queria essa modernidade, né? Ou seja, o Bento já exercendo a sua visão, né? Porque o Teatro Guaíra é de uma arquitetura assim espetacular, né? Única quase, né? Única. E assim, é uma coisa interessante falar do Teatro Guaíra, que aí estamos falando dos anos 50, ele ainda é um teatro moderno, tecnicamente falando, né? Ele tem condições técnicas de um teatro. São poucos os teatros atuais que são construídos atualmente que têm as condições e referências técnicas que tem o Teatro Guaíra, né? E o interessante também dessa história, assim, né, pegando esse gancho, Aldice, é a questão de você ter uma universidade federal de um lado da praça, né, que é uma arquitetura clássica, né, uma arquitetura, e do outro lado você ter um teatro... Um olhando para o outro. Olhando para o outro, né? Então, esse contra, né, ali é muito interessante, né, do ponto de vista visual, arquitetônico, né, ficou muito lindo. E ele né? tem ali na sua fachada um mural do Poti Lazarotto, né? Exatamente. Aí nós temos aí... Na realidade nós temos muito pouca gente sabe, né? Mas o Teatro Guaíra ali possui 3 obras gigantescas do Poti Lazarotto. Nós temos o painel de concreto lá fora, que é um painel que foi colocado em 69. Aí dentro do Guairão nós temos do Guairão e Guairinha, temos 2 cortinas corta-fogo, que são cortinas de aço na boca de cena inteira, o aço com amianto, e aí é sobreposto uma lona. No Guairão a gente tem uma obra de arte também do Poti Lazarotto, nesta cortina corta-fogo, que ele pintou. O seu Poti Lazarotto pintou. Essa obra é de 88. E a mesma obra se estende no palco do Guairinha, que também tem uma cortina corta-fogo, que é de 97. Então, nós temos 3 obras de arte do seu Poti Lazarotto no Teatro Guaíra. Falando em corta-fogo, o Guaíra passou por um grande incêndio, né? Nos anos 70, mais ou menos, né? Isso, acho que no final de 60. 69, 70, ele pegou fogo. Não tinha ainda essas cortinas? Não existiam ainda. Não existiam ainda. E aí ele foi reconstruído, né? Ele foi... E em 74 ele foi inaugurado. Essas cortinas corta-fogo ali nessa época, elas têm uma dimensão aí da boca de cena, que também é uma coisa interessante do teatro, que é ali o tamanho do palco, né? Ela tem o tamanho a extensão inteira do palco e a altura, então ela isola o palco da plateia. Isso e tem um dispositivo que ela cai caso, né, a gente tenha qualquer tipo desse sentido. 74 para cá, graças a Deus, né? E aí por uma questão também de muito cuidado e de amor ali pelo teatro, e uma equipe técnica que trabalha ali dentro, que foi, aliás, a equipe técnica, né, do Teatro Guaíra, como todos os outros corpos artísticos, mas sempre foi uma equipe técnica de excelência, então esse cuidado sempre foi muito grande, né, o cuidado ali com relação a essa questão aí da segurança, né, enfim. Olha só, bom, são muitas histórias, né? E antes aqui da gente prosseguir, eu quero rapidamente resgatar aqui, né? Vocês hoje estão em cargos diretivos lá no Centro Cultural Teatro Guaíra, mas vocês são o que a gente chama de ratos de palco, né? Chão de fábrica. Chão de fábrica. Chão de fábrica. Então, A história do Cleves é muito bonita, né? Porque o Cleves, ele entra no teatro como estagiário. Então, essa sequência, né, de ir galgando esses cargos e tendo entendimento da casa é muito bonito, né? De você ver hoje ele como diretor-presidente, mas é uma história que começa há 40 anos atrás, né? Como estagiário. Como estagiário, isso é muito legal. Estagiário. Eu fazia curso de ator no Colégio Estadual do Paraná, né? Que existe o curso até hoje lá, né? E aí, assim, existiu vai ter eu tinha feito um mergulho teatral, tinha ficado na Cal, no Rio de Janeiro, um tempo fazendo teatro, tava aí querendo... Casa de Artes Laranjeiras. Isso, Casa de Artes Laranjeiras, né? Eu tava querendo, né, passar o Rio Atuba, a gente dizia. Transpor, né? Transpor ali para outra região. Daí eu retornei para cá e eu falei assim, não, eu tenho um desejo muito grande de trabalhar nesse... Eu ouvia falar muito no Rio de Janeiro, inclusive, quando falava, você é de Curitiba, o Teatro Guaíra e tal, e eu era jovem, lógico,
E aí, quando eu voltei, eu falei, não, eu preciso estar no Teatro Guaíra. E aí assisti alguns espetáculos, né, do Horaci Gemba, na época Zumbi, 1983, enfim, depois Colônia Sicília, do Ademar Guerra. também trabalhou com o Gemba. Época das grandes montagens. Ah, né? é mesmo? Sim. Trabalhou com o Gemba. Então, também. e foi através dessa montagem do Horaci Gemba que eu fiquei, não, eu tenho esse tipo de visão profissional na época, né, é que eu desejo muito fazer. Daí eu entrei, solicitei na época, né, um estágio no Teatro Guaíra, foi em 85, era um estágio voluntário, a gente, né, enfim, e eu fiquei lá, e já na sequência em 86, quando eu ingressei na Universidade de Artes, né, na Artes Cênicas, aí eu já comecei a estagiar ali dentro do Teatro Guaíra na área técnica. Então, isso que se diz, se chama de fábrica. Som, contra-regra. E aí fui... Você é ator, diretor, cenógrafo? Sim. Já passou por todas as... tem. Daí acabo, né, na área técnica ali, você acaba tendo um conhecimento de como que é essa carpintaria teatral, como que funciona. E também, por outro lado, eu tinha esse conhecimento artístico, ou seja, eu tinha, né, essa visão, esse olhar, né, bagagem essa bagagem que era bem bacana, mas eu acho que na área técnica é uma coisa assim que vale muito a pena, você aprende muitas coisas, você tem muitas experiências, né, e você nunca esquece, sempre traz esse legado para a tua... Já você, Aldo, se você sua formação é como ator, né? Isso, eu fiz a escola de teatro que existia no Guaíra ainda na época, né? Que era o CPT, que era Curso Permanente de Teatro. Eu fiz a escola, que era uma escola de 4 anos, né? Que era uma grade universitária, entretanto ela não era reconhecida pelo MEC. Então a luta desses alunos da época era pela regulamentação dessa carga, né? E eu fiz essa escola. Aí montamos uma companhia de teatro que existe até hoje, que é o Grupo Delírio Companhia de Teatro. Aí eu fiz uma especialização na Unicamp, voltei para Curitiba e comecei a prestar alguns serviços também ali no Teatro Guaíra. E lá se vão quase 30 anos. 30 anos lá dentro. Mas as respectivas carreiras artísticas estão num case, né? Não, é que quando você, assim, que... eu quando estava na área técnica, fiquei 20 anos como diretor técnico ali do teatro, coordenador técnico, eu fazia muita cenografia, muita iluminação, recentemente até tem um espetáculo que retornou, que é o Romeu e Julieta, que eu fiz, né, o cenário, você sempre está envolvido de uma certa forma nessa área artística. Claro que daí você como gestor, né, eu fui fazer tem uma pós-graduação em administração pública, porque você precisa ter esse entendimento. E aí quando você vai ali, né, apesar de a gente estar lá direto no palco, isso é uma coisa que que a gente tem muito, né? A gente sempre está no palco ali, acompanhando as produções, né, Bessa? Inclusive a gente se encontra direto lá, né? Sim, o Bessa é um frequentador ali Gosto do teatro, muito, claro. E a gente se encontra lá direto, e a gente procura estar lá direto na ferramenta, né, acompanhando todas as produções. Na realidade é um mundo tão fascinante quanto estar em cena, né? Porque atrás, no backstage, as coxias, é um fascínio também, né? Eu me considero hoje um homem de teatro, o Clebson também é um homem, porque a gente está ali muito envolvido com cenografia, com figurino, com produção, com luz, com tudo. Então, tem a coisa de você zelar pelo teatro, mas também zelar pelos corpos artísticos, pelas produções, né? Então, e a gente ali não tem esse problema a gente daqui a pouco tá lá descarregando o cenário, carregando o cenário, tá montando o cenário, varre palco, fica na recepção, briga com a pipoca, então, tudo isso. Então, a gente, entendeu? A gente está envolvido o tempo todo, né? Então, administrar um teatro como Guaíra vai do carrinho de pipoca à ópera, né? Sim, porque na realidade a grande estrela. Na realidade são 4 auditórios, né? Nós temos o Zé Maria também, que é um anexo que pertence ao Teatro Guaíra. Que está ali na 13 de maio. Isso. Então a gente tem o Zé Maria, o Guairão, que são 2.200 lugares, o Guairinha, que são 500 lugares, o Mini, que são 100 lugares, e o Zé Maria, que são 170 lugares. O Zé você falou primeiro, foi o primeiro. 170. Então, são 4 auditórios, né? Somando tudo, dá quantos lugares aí? Quase 3 mil lugares. Quase 3 mil. O ano passado, Bessa, a gente bateu um recorde de público, né? Nós tivemos quase 400 mil pessoas circulando e frequentando os 4 auditórios do Teatro Guaíra. Que maravilha. Foi um recorde. Então, hoje o Guaíra, né, o Centro Cultural... tem os corpos estáveis, né? Orquestra Sinfônica, Balé Teatro Guaíra, que fez recentemente 50 anos, né?
Sim. Ou até mais já, né? Eu acho. Agora, 50 o Balé Guaíra hoje já são 55 anos. 55. Ficamos de trazer o teu livro, que é um livro de celebração de 52 anos, mas o balé hoje completa 55. Que é uma das companhias mais reconhecidas Exatamente, do Brasil, com apresentações no exterior e tudo mais. Né? Exatamente. Está embarcando agora para a Dinamarca. Sim. A gente agora faz o espetáculo Contraponto, que é um espetáculo lindo, são 2 coreografias. Fazemos agora no Guairão dia 1, 2 e 3 de agosto, e depois embarcam para a Dinamarca, ficam lá 16 dias na Dinamarca fazendo esse repertório. Volta e já fazemos 4 municípios aqui no Paraná. Fazemos Cascavel, fazemos Assis Chateaubriand. Olha só. Porque também é a função, né? Aqui nós somos uma companhia artística, né? São corpos artísticos do Estado, e a gente tem dentro da nossa meta, da nossa missão, né? É fazer esses espetáculos, esses eventos pelo Paraná. E o que é interessante é que a gente procura levar aí para os espaços, para os municípios paranaenses, o que a gente tem de melhor aqui. Então a gente não vai, né, no improviso, não, sabe aquela coisa? Não, a gente vai com os espetáculos que a gente tem de bom e de excelência aqui, e isso é muito bacana, porque daí cada vez mais você vai ampliando o público, né? Claro, claro. Porque eu imagino que muita gente do interior venha para Curitiba, especialmente para ver, né, os grandes espetáculos, as orquestras filarmônicas ou sinfônicas, tanto a nossa ou outras de fora que passam por aqui, né? Sim. Então, esse ano, que é interessante, a gente tem aí um projeto já há algum tempo, que se chama Guaíra para Todos. Então, o que a gente vai? A gente vai circula a região metropolitana, as cidades da região metropolitana, que é rápido, né? Você sai aqui e faz os espetáculos, e tem tido uma relação muito, muito bacana com os municípios da região. Eles têm solicitado muito, a gente tem ido fazer esse espetáculo, e o curioso disso que é essa relação com esse público. Então, a gente aumentou muito o nosso público dos espetáculos, sobretudo da orquestra, do balé e enfim, dos corpos artísticos, por conta desta relação com as nossas apresentações que a gente faz nesses lugares. E aí, obviamente, esse público também quer vir conhecer o Teatro Guaíra. Então a gente faz espetáculos, estende a nossa programação sempre além da programação oficial para escolas, né? E também para essa região metropolitana, e o nosso público melhorou muito, aumentou muito, né? Mais de 20% hoje do nosso público, ele é dessa região. Os concertos da Sinfônica do Paraná são muito concorridos, né? Aos domingos de manhã, né? Assim, a gente tem a felicidade, né? Agora, assim, eu fico preocupado quando eu tô assim quando a casa não está completamente lotada. Quando eu tenho 2.000 pessoas, eu já fico, não, peraí, alguma coisa, né? Não, mas é assim, normalmente é lotado. Normalmente a gente tem tido uma concorrência grande do público. É uma forma de fomentar. Os ingressos é uma política pública, obviamente, né? De R$20 o ingresso, 10 a meia. Então é super acessível. Então você consegue ver uma obra gigantesca, né? E super, com grandes solistas. Grandes solistas, maestros convidados. Esse ano a gente tem mais de 10 maestros convidados para a orquestra. Além, né, obviamente, dos solistas, pagando ingresso aí de R$20 e todas as outras produções, né? Você vai assistir uma super produção como Romeu e Julieta. Agora aí a gente vai ter essa nova produção aí, Contraponto. E aí o ingresso é R$20 e 10. Então, é uma forma também de você fomentar e trazer o público para conhecer o Teatro Guaíra. E o Guaíra é um espaço público e é para todos, né? Para todo mundo. Exatamente. Eu me lembro que há alguns anos atrás, acho que isso foi no governo do Beto Richa, o teatro passou por uma reforma, né? Dos auditórios, né? Foi bancada pela Renault, inclusive, né? Sim. Deu uma boa... Na realidade foi uma reforma importante, que foi do mobiliário, né? Isso. Então todo o mobiliário do auditório Bento Munhoz Rocha Neto Guairão e do Guairinha, o Salvador de Ferrante, eles foram todos requalificados. Isso. Mas foi muito legal que durante a reforma, a gente até falou disso ontem, o teatro não parou. Né? Então, por exemplo, eram retiradas 2 fileiras de cadeiras, elas iam para um restauro de madeira, depois a requalificação do veludo, da elas espuma. não foram trocadas, não, elas foram todas restauradas, né? Restauradas. Foi trocado o veludo da cadeira e eram recolocadas cadeiras de plástico, e o teatro continuou normal com a programação, né? Então foi trocado
foi passo a passo, assim, paulatinamente, como se fala. a reforma. E o que foi interessante também dessa história é que o público super abraçou a ideia. Sim. A gente não teve nenhum tipo de qualquer tipo de retaliação, reclamação. As pessoas abraçaram. Não, vamos isso, teatro. Porque a cadeira era uma cadeira de plástico que a gente colocou, Sim, né? Não era cadeira de veludo. Mas o público entendeu isso, né? E essa necessidade. Então foi muito bacana e foi patrocinado pela Renault. E agora, né? A gente também agora está seguindo com esses investimentos, né? Aí agora a gente vai fazer Começamos agora já, dia 29, agora a gente já começa uma reforma muito importante, que é a primeira vez que a gente vai trocar toda a manta asfáltica do Guaíra. Então, toda a manta asfáltica vai ser requalificada. O teto tudo. Mesmo? Então, a gente começa agora já dia 29. Já agora, segunda-feira. Exatamente, a fazer essa reforma aí que vai até finalzinho de setembro, começo de outubro, né? É a primeira vez em 70 anos que a gente vai trocar essa é um grande investimento, assim, um investimento alto do governo, né, nesse porque é onde as pessoas não veem, né? É onde ali é num lugar onde não aparece, né? As pessoas não olham para cima, olham para o palco, né? Exatamente. Então pra gente é uma alegria. E qual vai ser isso é para melhorar a acústica, o que é? Isso é pra gente não ter nenhum tipo de vazamento, a questão da infiltração dos equipamentos aéreos, porque daí vai essa infiltração, ela vai apodrecendo. O Teatro Guaíra é tombado, né? E então tem ali bastante material aéreo ali, que são madeiras, né, são de pinho, tem ali vários materiais ali que a gente precisa preservar. Então essa manta asfáltica, ela vai fazer toda essa proteção e impermeabilizar inteiro o teatro. Então pra gente todo o teatro, desde o painel, do painel ali da frente, todo o teto, até aquela abóbada, né, até a cúpula do teatro vai ser toda impermeabilizada. Então vai ser um trabalho gigantesco aí que vai ter. Mas também isso é uma das reformas, né? São muito mais reformas, né? E uma delas é sobre a acústica que você falou. Então vai ser feito um trabalho de requalificação de toda a acústica do teatro, inclusive para uma nova concha acústica. Temos surpresas aí, mais surpresas para frente. Vai ter mais surpresas. É tudo na celebração aí dos 140 anos. Infelizmente o nosso tempo aqui já está chegando ao final. Mas, enfim, eu quero que vocês... Dá para dar um spoiler aí ou não? Eu acho que a gente vai, assim, eu acho que o nosso governador, ele está com bastante interesse, ele tem um foco muito grande ali na questão da estrutura do teatro, ele sempre está muito atento a isso, e ele está aí com a gente numa parceria aí para fazer um grande investimento, bem bacana. Vai ser um grande investimento do Estado no Teatro Guaíra, como nunca foi feito. Eu acho vai ser bem bacana aí. Tá certo. Bom, então fica aqui o convite já, né, para uma próxima vinda de vocês aqui, né? Também convidei a secretária da Cultura, a Luciana, né, para vir falar aqui sobre a construção do Centro Jorge Pompidou em Foz do Iguaçu, mas aí também para falar de mais outros assuntos aqui também relativos à cultura. Claro que o Teatro Guaíra vai estar presente nessa conversa provavelmente, mas vocês já ficam convocados aqui para uma próxima vinda. Então, dia 28 de setembro agora é a data oficial de aniversário. Dos 140. Isso, mas já estamos celebrando desde março já, desde março. 140 anos, né? A gente abriu a Sinfônica esse ano com um evento super importante, o Vila Lobos, né? Sim. Floresta do Amazonas, já celebrando os 140 anos. E esse ano agora a gente vai ter aí algumas estreias também do Balé Teatro Guaíra. Aí em novembro tem uma surpresa também, um espetáculo onde a gente vai... Falamos, já vai o Bessa aí, vamos lá, vamos ver. A gente vai fazer aí um espetáculo de danças urbanas com o Balé Teatro Guaíra. É super novidade. Tem um elenco maravilhoso de criadores, né? Músicas exclusivas, um pessoal daqui de Curitiba que está trabalhando, né? O pessoal do hip hop e danças urbanas que está trabalhando com a gente. E aí a gente uma novidade assim, trabalhar a dança contemporânea nessa linha. Enfim, eu acho que a gente está com um time bem legal aí para também celebrar esses 140 anos nessa festa. Além de outras programações, né? Lendas, né? Aí que vai ter o espetáculo para criança em outubro. E final do ano, sempre aquele grande evento que é o Quebra-Nozes, né? Que é a orquestra, o tradicional, que é maravilhoso no teatro.
Maravilha, então já estou satisfeito aqui com esse bom spoiler. Conversei aqui com o Cleverson Cavalheiro, diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, e o Alci Lopes, diretor artístico, né, também do Centro Cultural Teatro Guaíra, sobre os 140 anos, né, de criação do Centro Cultural Teatro Guaíra, lá atrás, em 28 de setembro de 1884, e que resultou na criação depois do Teatro Guaíra, o prédio ali hoje da Praça Santos Andrade, que tem... Esse tem 70 anos, né? 70 anos. 70 anos. Exatamente. Exatamente. Cleverson e Alci, muito obrigado por esse bate-papo, né? Foi um prazer. Que já era para ter acontecido, mas acabou ficando para hoje aqui. E obrigado, parabéns, né? Pelos 140 anos aí, enfim, por essa bela história, né? Esse capítulo aí da cultura paranaense, que é um orgulho para todos nós. Tá bom. Obrigado, Bessa, e muito obrigado pelo convite de estar aqui aí, conversando com você. E que bom, né, essa relação aí, e você é um frequentador nosso e amigo nosso lá do Teatro Guaíra. Espero que a gente se encontre lá muito mais vezes. Sim, tá bom? Assim espero. Alci, muito obrigado também. Obrigado, Bessa. Que nos vemos em breve lá no Teatro Guaíra, numa dessas estreias aí. Tá certo. O Grandes por Bessa faz um rápido intervalo e já a gente volta com o segundo bloco. Eu vou conversar aqui com o ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Zaque Aki, o sobrinho, sobre a vinda da ESPM ao Paraná. Você está assistindo Grandes por Bessa.